Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E fazemos contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Clemente Ganslúcio. Bom dia, Clemente. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Clemente, a gente tem aí dados do DIEESE a respeito do chamado contrato intermitente, que é aquele em que o trabalhador fica à disposição para trabalhar aguardando sem remuneração ser chamado pelo empregador. E a gente sabe que na época que houve ali a discussão, uma discussão bem breve, por sinal, né, e a aprovação da reforma trabalhista, muita gente que defendia a reforma alegava que os contratos intermitentes poderiam gerar milhões de empregos. Isso se tornou realidade, Clemente? Bom, Glauco, nós fizemos no DIEESE um trabalho de analisar os resultados de 2018. O governo lançou as informações da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, que sintetiza todos os vínculos estabelecidos na economia formal brasileira, portanto, nos trabalhadores assalariados com registro em carteira, no ano de 2018, e comparamos também com alguns dados já disponíveis de 2019. Isso está reunido no boletim Emprego em Pauta, que está no site do DIEESE, e que o ouvinte poderá acessar na íntegra esses dados. Como você disse, o trabalho intermitente começa a aparecer no mercado de trabalho brasileiro. Observou-se que no ano de 2018, 0,13%, ou seja, é pequeno, bastante pequeno ainda, dado o volume de admissões e contratações feitas no mercado de trabalho brasileiro, portanto, 0,13% do estoque de empregos no ano de 2018 foi de trabalho intermitente. Entretanto, esses dados, Glauco, vem crescendo. Já em 2019, com os dados disponíveis até novembro, já se observa que 0,29%, portanto mais do que o dobro daquele estoque existente em 2018, já são de trabalhadores intermitentes, ou seja, ainda é pequena a participação, mas é crescente, ou seja, vem aumentando a participação do trabalho intermitente no conjunto das ocupações. É importante observar que o trabalho intermitente é um tipo de vínculo no qual o trabalhador estabelece um vínculo com a empresa e a empresa com o trabalhador, mas não necessariamente significa que a empresa demandará uma atividade e, portanto, enquanto a empresa não demandar uma atividade, aquele trabalhador que tem um vínculo intermitente não receberá remuneração nenhuma. Por exemplo, dos vínculos existentes em 2018, dos vínculos de trabalho intermitente existente, portanto, a empresa e o trabalhador estabeleceram um vínculo laboral, um contrato intermitente, 11% desses trabalhadores não tiveram atividade nenhuma e, portanto, não receberam nenhuma remuneração em 2018. No conjunto daqueles que estavam ativos em dezembro de 2018, como trabalho intermitente, 40% desses trabalhadores ativos como trabalho intermitente em dezembro, no mês de dezembro não realizaram nenhuma atividade. Portanto, o que se observa é que o trabalho intermitente, na verdade, é o estabelecimento de um vínculo e o risco de não ter nenhuma atividade é muito grande e sem atividade o trabalhador não tem remuneração. No geral, em média, um trabalhador com vínculo intermitente leva 2 meses de vínculo sem nenhum trabalho para ter uma primeira chamada, uma primeira demanda por trabalho e, na média, esse trabalho acaba girando em torno de 3 meses. A remuneração média desse trabalhador que fica com vínculo e trabalha é inferior ao salário mínimo. A remuneração média se mostra no ano de 2018 na ordem de R$763, ou seja, se nesses, por exemplo, 5 meses de trabalho intermitente, esse trabalhador trabalhou 3 meses, se nós dividimos o que ele recebeu nesses 3 meses
pelos 5 meses de trabalho, de vínculo intermitente que ele teve com aquela empresa, a remuneração média mensal é inferior a um salário mínimo. Se ele tem uma remuneração inferior ao salário mínimo, e naquele mês ele recebe menos do que o salário mínimo, este tempo de trabalho e de contribuição à Previdência não conta, ele precisa reunir um conjunto de remuneração que no mínimo atinja um salário mínimo. Caso ele queira que aquele mês tenha validade para contar para a aposentadoria, ele precisa complementar a contribuição, atingindo no mínimo a contribuição de um salário mínimo. Isso tudo mostra que os contratos intermitentes são contratos ultra flexíveis contra o trabalhador, porque a flexibilidade dá grande margem de manobra para a empresa poder contratar o trabalhador justamente pela quantidade de horas que o demandante precisa, e uma flexibilidade contrária aos trabalhadores, porque eles, apesar de terem um vínculo estabelecido, não têm garantido nenhum tipo de remuneração. Isso faz com que a insegurança sobre o vínculo e sobre a remuneração fique toda ela nas costas, sobre o encargo do trabalhador. A remuneração também não está garantido nenhum piso, nenhuma remuneração mínima. Isso poderá levar a ter uma remuneração extremamente baixa. O vínculo de trabalho intermitente também permite com que o trabalhador tenha vários vínculos, ou seja, ele não precisa ter um vínculo com uma única empresa, mas ele poderá ter mais de um vínculo estabelecido com outras empresas. O que se observa é que predominantemente os trabalhadores que laboram, na verdade, conseguem ter, apesar de ter mais de um vínculo, conseguem ter uma única atividade, não conseguem ter mais de uma atividade com mais de um empregador, e isso tudo restringe de forma muito significativa a sua capacidade de composição da renda para o trabalho. Tudo mostrando, pelos dados que nós sistematizamos das informações disponíveis para o ano de 2018 e 2019, que o trabalho intermitente ainda é muito pequeno em termos de participação no mercado de trabalho como um todo, nos mais quase 50 milhões de vínculos laborais e formais existentes no Brasil. Entretanto, vem crescendo, e a sua permanência no mundo do trabalho está mostrando que esta flexibilidade tem levado a um vínculo que não é preenchido por atividade o tempo todo. Sem atividade o trabalhador não recebe, quando recebe uma remuneração muito baixa, predominantemente uma remuneração que, na média do período do vínculo, fica abaixo do salário mínimo. Glauco. E, Clemente, quando a gente observa justamente a predominância desses contratos de trabalho intermitentes pela renda, são justamente os postos de trabalho ali de mais básicos, né? Com uma renda que já é muito reduzida. Então é um tipo de contrato que prejudica justamente o trabalhador que precisaria da formalização, que precisaria ter acesso a mais direitos, no caso, e ele está tendo acesso a uma renda menor e, como você mencionou, vai ter muito mais dificuldade, por exemplo, para acessar a aposentadoria, não só porque a reforma da Previdência já dificulta esse acesso, mas porque ele não vai conseguir contribuir, já que em vários meses ele ganha menos que um salário mínimo. Né? O valor médio aqui é R$ 763, ou seja, 80% do piso nacional, Clemente. Exato. O trabalho intermitente é o exemplo claro de que nós legalizamos a precarização e, na prática, a informalidade. A informalidade se tornou legal, a precarização se tornou legal, e agora é possível que um trabalhador, tendo um vínculo laboral, portanto é um vínculo formal, é uma relação formalizada. Essa relação formalizada não lhe garante a renda no mês, não lhe garante que esse salário seja no mínimo de um salário mínimo, e não lhe garante a proteção social da Previdência Social. Ou seja, a reforma trabalhista com o trabalho intermitente legalizou a precarização, e essa precarização leva inclusive a uma desproteção trabalhista e social. Tudo isso legalizado, tudo isso formalizado, a lei dando garantias ao empregador e jogando o trabalhador
nessa vala da precarização, agora legalizada pelo registro em carteira, mas uma legalização que torna flexível, precária, inseguro e sem proteção social vínculos laborais como esse do trabalho intermitente. Né, Clemente, que é o tipo de mudança que só serve para animar as estatísticas, porque na prática um trabalhador que está com um contrato intermitente não sabe nem se vai trabalhar, o quanto vai ganhar ou se vai ganhar, e não se pode considerar um trabalhador que esteja devidamente empregado, né? Exatamente. Por exemplo, nesses dados de 2018, um de cada 10 trabalhadores em contrato intermitente não tiveram atividade laboral nenhuma, ou seja, tiveram um vínculo. Ao longo de todo o período que tiveram um vínculo, a empresa nunca o chamou e, portanto, ele tendo um vínculo laboral, ele não recebeu nenhum centavo de remuneração porque ele não teve trabalho. É um vínculo no qual o trabalhador tem 0 hora de trabalho e 0 hora de salário. É um vínculo que conta para a estatística porque aparece como um vínculo laboral, mas um vínculo que, na verdade, não gerou nenhum tipo de rendimento para o trabalhador e, como nós já observamos, quando gera uma remuneração extremamente baixa para postos que já são postos de baixa qualificação e de baixa remuneração e que agora, com o trabalho intermitente, tem uma remuneração ainda menor, mais flexível e mais insegura. Tá certo, Clemente. Muito obrigado pela sua participação e até segunda-feira. Até segunda. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Clemente Ganslúcio.